Assentados, irmãos, abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Meus irmãos, nós estamos caminhando nessa carta, né? Carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso, mas, obviamente, carta que foi escrita para nós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Quando o apóstolo escreveu essa carta, ele estava preso, sua primeira prisão em Roma. Ele estava preocupado com seus filhos na fé, e os efésios não sabiam qual era a situação exata do apóstolo preso em Roma. Então, Paulo escreve essa carta onde ele fornece as explicações ali, né? Ele diz que ele está bem, que ele é prisioneiro do Senhor. Mas a primeira parte da carta, ela é bem teórica, né? Ela é bem doutrinária, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Agora nós chegamos numa parte mais prática, né? Bem mais prática. Ele começa a falar sobre essa parte prática, a partir do capítulo 4, ele fala sobre dons espirituais, depois ele fala sobre santidade. Chegamos agora no versículo 25 do capítulo 4, eu vou ler para os irmãos aqui, Efésios, capítulo 4, versos 25, até o capítulo 5, versículo de número 2. O apóstolo Paulo, então, ele registra aqui, esse registro inspirado por Deus, dizendo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, Efésios, capítulo 4, versos 25 ao capítulo 5, versículo 2. Senhor, nos abençoe com Tua palavra, é o que lhe pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós caminhamos aqui no trecho anterior, né, versículos 17 a 24, e falamos um pouquinho desse processo de mudança que Deus opera em nossa vida. E o apóstolo Paulo vai mostrar que aqueles que estão em Cristo, eles vivem uma vida diferente. Porque o Evangelho de Jesus, ele não apenas nos salva e nos coloca na posse da vida eterna. O Evangelho de Cristo, ele nos muda. Ele nos coloca em um novo caminho. Ele nos dá um novo padrão de vida. É um novo estilo. E o apóstolo Paulo diz que esse novo estilo de vida, essa nova conduta, ela começa em nosso novo nascimento. Quando somos alcançados pela graça de Deus, quando o Espírito de Deus implanta em nosso coração a semente da vida pelo Evangelho, bum, nós acordamos, de repente nos descobrimos, iniciamos uma jornada, e durante essa jornada, durante essa caminhada, nós vamos nos santificando. Paulo utiliza aqui uma expressão interessante. Ele diz que nós vamos nos despindo do velho homem e vamos nos revestindo do novo homem. Ele fala isso nos versos 21 a 24. Ele vai mostrar que é um processo, né?
diariamente vamos tirando a roupa suja daquela conduta que fazia parte do nosso antigo estilo de vida, passamos por um processo de renovação da nossa mente pela palavra, e vamos então vestindo um novo traje, né? Uma nova vestimenta, que corresponde ao Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir do versículo de número 25, Paulo ele mostra para nós como que funciona na prática, né, esse processo, essa dinâmica de santificação. Como na prática nós devemos viver a nossa vida cristã para a glória de Deus. Os princípios, meus irmãos, que nós acabamos de ler aqui, não foram inventados pelo apóstolo Paulo. Todos eles estão presentes no Antigo Testamento. Aliás, o pastor Guilherme leu o texto de Zacarias, que descreve exatamente aqui um dos princípios apresentados pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo não inventa nada, ele simplesmente está citando o Antigo Testamento, e, obviamente, ele vai mostrar como esses mandamentos ou esses princípios devem ser aplicados aqui no contexto do cristianismo, né, no contexto dessa transformação que Deus opera em nosso coração. Nós devemos viver esses princípios, meus irmãos, não para recebermos a salvação ou para recebermos, sei lá, algo das mãos de Deus. Nós devemos viver esses princípios porque nós já recebemos a salvação. Então, são princípios éticos, morais, que devem governar a nossa vida, que devem adornar a nossa vida. As pessoas que convivem conosco devem olhar para nós e encontrar essas virtudes que estão descritas nessa passagem bíblica. Então, eu quero mostrar para os irmãos como funciona a santidade na prática. Quais são as coisas que devemos, assim, expurgar da nossa vida e como devemos, no dia a dia, nos relacionar com os nossos irmãos, com a nossa família e também com a sociedade. Como espelhar Jesus Cristo em sua beleza, em sua graça, em sua justiça, em nossos relacionamentos. É sobre isso que falaremos nesta manhã. Então, nós vamos começar mostrando aqui o primeiro contraste, né? Paulo ele ensina por meio de contrastes, e aqui está o princípio, aqui no versículo de número 25. E o princípio aqui está relacionado àquilo que falamos, né? Paulo vai aqui dizer que devemos deixar a mentira. Então, olha na sua Bíblia aí, o que ele diz no verso de número 25, novamente. Ele começa assim: por isso, ou seja, visto que nós fomos despidos do velho homem, renovados na mente, revestidos do novo homem, por isso, por sermos novas criaturas, eleitos, salvos, selados com o Santo Espírito da promessa, exatamente por sermos um novo homem ou uma nova mulher, por isso, por essa razão, Paulo diz assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, em primeiro lugar, uma pessoa renovada na mente pelo Espírito Santo de Deus, ela vai colocar para fora de sua vida toda espécie de falsidade. É isso que se refere aqui à palavra mentira. Veja, se um irmão trata um outro irmão, ou um membro de sua família, com hipocrisia, com fingimento, com falsidade, né? Se na frente demonstra uma coisa, mas por trás vive a criticar, a difamar, esse tipo de postura fingida, mentirosa, hipócrita, prejudica a comunhão e a unidade no corpo de Cristo. Isso é fato, irmãos, isso é fato. Onde a mentira está presente, onde a falsidade reina, não há confiança, não há segurança, não há cumplicidade. Onde a mentira reina, o que perpetua é
desunião, divisão, dissensão. Por isso Paulo diz, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Como eu disse, fomos selados, conforme ele diz no capítulo 1, com o Santo Espírito da promessa. E por isso, meus irmãos, nós devemos nos despir de toda mentira, de toda falsidade em nossos relacionamentos. Positivamente, Paulo diz assim, fale cada um a verdade com o seu próximo. O mentiroso deixa de ser mentiroso não só quando ele abandona a mentira, mas quando ele começa a falar a verdade. Porque às vezes é mais difícil falar a verdade do que parar de falar mentira. Em alguns contextos a gente prefere não se manifestar ou esconder a verdade. E veja que Paulo diz assim, fale cada um, porque todos nós somos responsáveis. Pense nisso, a igreja do Senhor Jesus, a família de Deus, ela é edificada, ela cresce em comunhão, ela se desenvolve, ela vai sendo fortalecida, na medida em que ela vive e transmite a verdade em seus relacionamentos. Na medida em que vivemos e falamos a verdade em amor com o nosso próximo, o corpo de Cristo é fortalecido. E aqui vem uma aplicação bem direta. Preste atenção. Se você, nesta manhã, está vivendo em alguma mentira, na prática de alguma mentira, esse é exatamente o momento para você tomar uma nova postura na sua vida. Talvez você precisa abandonar aquela mentira que você tem sustentado há anos. Quem sabe, né? Você tem sofrido em algum relacionamento, ou você tem mantido algum relacionamento de um modo falso. Talvez dentro da igreja, tem mantido um relacionamento de modo fingido. Então, preste atenção, o seu irmão, a sua irmã, esse irmão merece conhecer a verdade. Ele merece ouvir a verdade. Ele merece saber o que de fato está acontecendo. E isso acontece não só na igreja, mas também na família. Na família. Às vezes o marido esconde da esposa, a esposa esconde do marido, e isso vai perpetuando. Então Paulo diz assim, olha, visto que somos novas criaturas, devemos abandonar a mentira e devemos falar a verdade, em amor, em todo o tempo. Por quê? Porque a mentira produz desunião, dissensão, divisão, ela quebra. E a verdade, dita em amor, ela une, ela fortalece os nossos relacionamentos. Paulo, ele coloca aqui ainda, meus irmãos, que nós devemos falar a verdade, deixar a mentira. Ele coloca assim, porque somos membros uns dos outros. Devemos ser, eu diria, autênticos, transparentes, sinceros, honestos, falando a verdade e vivendo a verdade dentro dos nossos relacionamentos, porque, diz Paulo, porque pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos à mesma família, temos o mesmo espírito, temos a mesma fé. Essa roupagem imunda, suja, podre, da mentira, da falsidade, do fingimento, da hipocrisia, essa roupagem precisa ser retirada da nossa vida, do nosso guarda-roupa. Esse é o primeiro princípio. Vamos para o segundo, versículo 26. Como uma pessoa que foi renovada na mente e alcançada por Jesus, ela deve viver. Ele diz o verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja bem, meus irmãos,
como essa instrução ela é importante. Quando você lê a Escritura Sagrada, você vai descobrir que existem dois tipos de ira na Bíblia. Existe a ira justa e existe a ira pecaminosa, a injusta. Tem a ira santa, é aquela que Deus sempre manifesta, aquela que Jesus manifestou no templo, e existe a ira pecaminosa. A ira pecaminosa é aquela reação, também aquele sentimento assim de revolta, né, que toma conta do nosso coração quando algum direito nosso é retirado. Quando nós perdemos o nosso conforto, por exemplo, ou quando a nossa vida é atrapalhada. Talvez quando a gente é assim caluniado, né, ou injustiçado, aquele sentimento de revolta que queima, que arde em nosso coração, que está focado em nós e em nosso direito. Pois bem, essa é a ira pecaminosa. A ira justa, ela é diferente. Por quê? Porque a ira justa, a ira santa, é aquele sentimento ou aquela reação revoltante, né, que brota em nosso coração quando o nome de Deus é violado, quando o nome de Deus é desonrado, quando o nome de Deus é insultado diante da perversidade, da imoralidade, da idolatria e de todo tipo de injustiça que é praticado pelo homem. Então, quando a gente vê, né, a santidade, a justiça de Deus ofendida, aí isso traz ira ao nosso coração. Às vezes, até mesmo contra o nosso próximo, né? Quando a gente vê alguns sendo injustiçados. Portanto, veja que interessante, a ordem do apóstolo Paulo aqui, ela não se refere à ira pecaminosa, ela se refere à ira justa. Ele diz: irai-vos, e não pequeis. Que bom, pastor, que eu posso ficar irado, porque eu tenho ficado irado, mas você tem que avaliar, porque talvez a sua ira seja ira pecaminosa, não seja uma ira justa. Veja, nós devemos ficar irados, meus irmãos, diante, vamos colocar assim, da crueldade, da violência, da corrupção, da insensibilidade, da perversidade que vemos na vida dos homens. E todos esses pecados vemos os homens praticando uns contra os outros e praticando contra o próprio Deus. Então, é justo manifestar ira, quando a ira é justa. O motivo é justo. Mas veja, até mesmo esse sentimento de ira justa, Paulo diz aqui, né, se ela permanece em nossa vida, se ela perpetua em nossa vida, ela pode nos levar ao pecado. Tanto que Paulo fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mesmo a ira santa, a ira justa, se ela permanece em nosso coração, ela pode resultar naquele sentimento de mágoa, ela pode resultar em ressentimento. De repente a ira vai se transformando em ódio. De repente aquela ira começa a controlar você e levar você àquele desejo de vingança. De repente aquilo toma conta e gera um descontrole verbal. Você fala: nossa, como essa pessoa está irada, olha como que ela fala. Então Paulo diz assim: não deixe a ira, mesmo a ira justa, não deixe ela passar de um dia para o outro. A ira, meus irmãos, santa, ela tem prazo de validade. Se a ira santa for perpetuando em nosso coração, ela vai produzir endurecimento, amargura. De repente vem o rancor, né? Aquelas mágoas. Aquilo vai contaminando o nosso coração. E veja como é importante a orientação de Paulo. Ele diz que um coração carregado com esses sentimentos, ele se torna um solo fértil para a ação do próprio diabo. Ele diz no versículo 7, nem deis lugar ao diabo. Sabe por que ele diz isso? Porque o diabo, ele costuma agir, ou ele procura, né? Vamos colocar assim, as pessoas ressentidas.
ele vai perscrutando, meus irmãos, e procurando agir na vida de pessoas magoadas, rancorosas, pessoas que estão cheias de ódio no coração. Quando o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, o seu coração se torna uma presa fácil para a ação do diabo. Irmãos, o diabo existe. Tanto é que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. De repente, essas pessoas, às vezes, pessoas, irmãos em Cristo, sabe, vão dando assim corda, vão abrindo brechas. E aí essas pessoas ressentidas, magoadas, rancorosas, começam a criticar tudo. Começam a perturbar a paz, provocar divisão, caluniar. E olha, irmãos, isso é terrível, porque o diabo vai ganhando espaço e vai corroendo a vida espiritual dessas pessoas. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Paulo diz aqui, não deis lugar ao diabo. Fala, pastor, o que eu faço se alguém me ofendeu? Se alguém te ofendeu, se você sofreu uma injustiça, né? Se você foi difamado, ao invés do ressentimento, sabe, deixar esse ressentimento, essa mágoa brotar no seu coração, você deve, meu irmão, procurar essa pessoa. Você deve, então, confrontar essa pessoa. Você deve perdoar essa pessoa. Você deve se reconciliar com essa pessoa. Aí você fala assim, mas não tem jeito, essa pessoa ela não quer contato comigo, sei lá, ela está distante, não dá, não tem jeito. Então, sabe o que você faz? Você entrega essa situação nas mãos de Deus, porque Deus é justo, Deus é sábio. Mas o conselho ou a orientação bíblica é: não dê munição ao diabo. Não permita que a ira resulte em ressentimento, mágoa, porque você vai estar dando espaço para o diabo na sua vida. Às vezes isso atinge o casamento, né? Não é mesmo? Vem a ira, aquilo vai se transformando em mágoa, vai indo. De repente, acho que essa pessoa não é a melhor para você. Troca de marido, né? Tem marido melhor lá fora. Troca de esposa. São os assopros do diabo, né, nos nossos ouvidos. E aí a pessoa fala, será que não é mesmo? É o diabo que está levando você para o caminho errado. Aí um coração já pecaminoso, imagina. Então esse é o segundo princípio. Deixe a mentira, fale a verdade. Irai-vos contra aquilo que é injusto, imoral e perverso contra Deus e contra o próximo, mas não permita que essa ira se estenda ao seu coração, porque isso pode gerar ressentimentos, isso pode abrir brechas para o diabo. Terceiro lugar, versículo 28, ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu olho esse versículo, às vezes parece até meio absurdo, né? Paulo dizer para um bando de crente que eles não devem furtar. Aquele que furtava, não furte mais, pare de roubar. E essa é a advertência de Paulo. Ele está dizendo que aquele que foi salvo por Jesus Cristo, ele não deve roubar, ele não deve furtar. Seria necessário realmente, meus irmãos, essa orientação? Sim. Aliás, o 8º mandamento diz o quê? Não furtarás. Falamos hoje pela manhã no 6º mandamento, não é? E agora nós vemos aqui o 8º mandamento. Naquela cultura grega, pagã, era muito comum o furto. O furto era algo corriqueiro, era algo ordinário. Então, muitas pessoas, né, se convertiam a Cristo, muitos cristãos, eles vinham para o cristianismo, abraçavam a fé cristã, mas aquele hábito, sabe, continuava. A prática permanecia. Sabe quando um brasileiro se converte, mas ele continua com o jeitinho brasileiro? O problema é que o jeitinho brasileiro, às vezes, implica na quebra do 8º mandamento.
Tipo, sei lá, pirataria, né? De filme, de programa, de produto. Isso é uma espécie de furto. Ou, por exemplo, você roubar horas do trabalho, isso é furto, porque você vai receber por uma coisa que você não ofereceu à empresa, mas isso também é furto. Levar pequenas coisas do trabalho para casa também é furto. Irmãos, nós devemos cuidar do nosso coração e tomar muito cuidado para não escorregarmos desse pecado. Aí você pode dizer assim, pastor, louvado seja Deus, porque eu não estou roubando ninguém. Amém? Só que tem um lado positivo aqui do mandamento. Olha o que ele diz aí, meus irmãos. Ele diz assim, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. Agora você faz o quê? Você trabalha com as próprias mãos para ter o suficiente para sustentar a sua família, para ter conforto. Não há nenhum problema em ser próspero nesse sentido, mas Paulo coloca o foco principal para que você tenha com que acudir ao necessitado. Eu acho isso tão bonito, sabe por quê? Veja bem, o nosso testemunho cristão, quer queiramos, quer não, ele está vinculado à nossa generosidade. Talvez as pessoas aqui não saibam que você é uma pessoa generosa, não tem problema. Você faz para o Senhor e para a glória do Senhor, mas como é importante, meus irmãos, a generosidade. O nosso testemunho está vinculado à nossa generosidade, àquela disposição santa em sacrificar, de repente, parte dos nossos recursos para socorrer quem realmente precisa. Como fizemos agora com as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul. Você fala, pastor, isso aqui não é um problema isso hoje. Irmãos, isso é um problema sério. Pensa bem, que tipo de jovem a nossa cultura, a nossa sociedade tem produzido? Pensa bem. Nós vemos, irmãos, uma classe, né, se levantando, às vezes, principalmente de jovens, e eu não quero aqui acusar os jovens só, porque todos caem nesse pecado, mas às vezes há muito egoísmo, sabe, aquele negócio de pensar só na carreira, de pensar em obter mais. Aí você fala assim, pastor, eu sou jovem e eu quero prosperar. Aí sabe o que você faz? Você faz assim, ó, você fala, Senhor, eu quero ser um jovem próspero na minha vida espiritual, mas eu também quero ser um jovem próspero na minha vida espiritual. E, Senhor, eu quero ser abençoado, como diz o salmista, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Essa é a ética do trabalho cristão, meus irmãos. É nós termos, seja muito ou seja pouco, mas nós trabalharmos com as próprias mãos para termos o necessário para o suprimento da nossa casa e para socorrermos o nosso próximo. O problema é que o nosso padrão de vida, ele sobe de acordo com a nossa renda. E aí a nossa renda, ela parece, né, que vai indo, né? Vai indo. A gente deveria ter um limite. Esse aqui é o limite. E acima disso, aqui eu vou procurar canalizar parte dos meus recursos para abençoar quem realmente necessita. É a ética do trabalho. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe para quê? Para ajudar o próximo. Pastor, eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, está meio apertadinho as coisas lá em casa, mas está indo, mas eu não ajudo ninguém, não. Então você está errado. Porque os recursos que Deus te dá como fruto do seu trabalho não é só para você, é para socorrer o necessitado. Pastor, mas eu não tenho. Presta atenção. Nenhum filho de Deus, Deus deixa numa condição como essa, de mãos completamente vazias para ajudar o próximo.
Às vezes não é muito. Até porque não está relacionado à quantia, está relacionado à generosidade. Verso 29. Aqui vem o quarto princípio, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Então, Paulo diz aqui que uma pessoa renovada pelo Espírito Santo, que está nesse processo de santificação, ela irá abandonar todo tipo de palavra torpe. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Sabe aquela linguagem assim carregada com sujeira, com imundícia? O cristão tem que ter uma linguagem carregada com graça, é uma linguagem carregada com pureza, é uma linguagem carregada com santidade. Aí Paulo diz aqui que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Só para os irmãos compreenderem essa palavrinha, esse termo torpe, lá no mundo antigo era aplicado para aquele alimento que estava num processo de decomposição, que estava num processo de apodrecimento, sabe? Processo de putrefação. Pois bem, aquela carne que ia apodrecendo era a carne torpe. Quando Paulo diz aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra imunda, que cheira mal, nenhuma palavra que mata, não saia da vossa boca nenhuma palavra que produza assim a contaminação, que possa infectar o corpo de Cristo, trazendo divisão. Palavras torpes trazem morte. O que é uma palavra torpe? Não é só um palavrão, é uma palavra carregada de ódio, talvez uma palavra carregada de ressentimento, de mentira. Então, meus irmãos, tanto na igreja quanto na família, o uso de palavras torpes, sujas, carregadas, como eu falei, de palavrões, desencoraja, desanima, traz desunião, quebra o lar e quebra também os nossos relacionamentos em Cristo. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você tem consciência, pastor, eu tenho consciência, eu realmente nasci de novo, então guarde a sua língua. Você tem que guardar a sua língua quando o assunto são palavras torpes. É difícil, irmãos, às vezes, a questão da palavra torpe, principalmente no contexto em que a gente é injustiçado. Quando a gente é injustiçado, sabe, provocado, magoado, aí às vezes a gente não consegue se segurar, né? Paulo diz assim, saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação. Palavras edificantes, que produzem crescimento, produzem união, comunhão, palavras assim que restauram relacionamentos, não palavras carregadas de sujeira. O que é uma palavra edificante? É uma palavra centrada em Cristo, é uma palavra cheia do Evangelho de Cristo, é uma palavra encharcada, com a graça de Deus, é aquela palavra que religa, né, que restaura, aquela palavra carregada com o fruto do Espírito, aquela palavra carregada de amor, paz, bondade, benignidade, mansidão. O que é mais fácil, usarmos palavras para destruir ou palavras para construir? Destruir é muito mais fácil. Às vezes, uma palavra que dizemos é o suficiente para arrebentar a outra pessoa, a reputação, relacionamentos. Mas, meus irmãos, como é difícil reconstruir, reconciliar. Como é difícil. Às vezes, para o pastor mesmo, é doloroso, sabe? Cansativo. Às vezes, é desencorajador. Você é ali, né? Animar, levantar, restaurar. Não é fácil. Principalmente quando uma pessoa está entregue ao desânimo. Mas é esse tipo de palavra que produz vida, e que restaura, que reconcilia. Paulo diz assim, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É a palavra apropriada, na hora certa, no momento certo, da forma certa. Tem um provérbio, irmãos, Provérbios 18, versículo 3, que diz assim, responder
antes de ouvir, é estultícia e vergonha. Tem que ouvir primeiro, ouvir com paciência, compreender, se inteirar antes de falar. Porque senão a gente acaba falando bobagem. Tem que ser conforme a necessidade. Às vezes o irmão ele não precisa de consolo, precisa de repreensão. E olha, é uma bênção a igreja de Jesus. Quando aqui, irmãos, em nossas reuniões formais, em nossas reuniões informais, seja até aqui mesmo na porta da igreja, né? Ou nos nossos encontros durante a semana, é uma grande bênção quando nós usamos dessa linguagem que comunica graça. Nós vamos trocando, né, as nossas experiências, nós vamos recebendo, mas também vamos compartilhando. E aqui fica um questionamento, pense nisso. Que tipo de efeito têm as suas palavras sobre a vida dos seus irmãos? Qual é o resultado que as suas palavras têm produzido na vida dos seus irmãos, das pessoas que convivem contigo? Pense nisso. Quem convive contigo tem sido abençoado, fortalecido, encorajado, repreendido da forma certa, com as suas palavras? Versículo 30, aqui vem a quinta orientação. Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Às vezes é difícil para nós assim imaginarmos como que as nossas atitudes, os nossos pensamentos possam de alguma forma afetar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, né? Mas o apóstolo Paulo diz, veja, o seu modo de vida, as suas palavras, a sua conduta, afeta. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aqui fica já uma lição de cara, irmãos, o Espírito Santo não é como pregam algumas igrejas aí heréticas, né? Uma força, não é, o Espírito Santo não é um poder, não é uma energia impessoal, como alguém disse, o Espírito Santo não é um gás que passa, sim, não é um líquido, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é soberano, ele é eterno, ele é glorioso, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo é Deus, e o texto bíblico diz que o Espírito se entristece. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes afetam, nesse sentido, as afeições do Espírito Santo que está em nosso coração. Veja bem, quando você não ama o seu irmão, ou quando você expressa ira pecaminosa contra uma outra pessoa, quando você utiliza, por exemplo, uma palavra torpe na sua casa, na sua igreja, quando você quebra algum mandamento e, como resultado, a igreja acaba sofrendo divisão, qual o resultado disso? É o entristecimento do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. Veja bem, o desejo do nosso coração, vamos colocar assim, né? E a motivação para não machucarmos o corpo, para não ferirmos o corpo, para não agredirmos o corpo com a nossa vida ou com as nossas palavras, está no fato de que isso entristece o Espírito Santo de Deus. E ainda Paulo diz assim, o Espírito Santo, com o qual vocês foram o quê? Selados. Olha isso, irmãos, nós fomos selados com o Espírito Santo. É como se Paulo dissesse, nós somos o aposento do Espírito Santo. Ele é a nossa garantia, nós temos o selo do Espírito Santo, isso é maravilhoso, é consolador, é confortador, é encorajador, é o Espírito nos guiando, na verdade, testificando em nosso coração que somos filhos de Deus. Mas nós entristecemos o Espírito Santo quando permitimos que ressentimentos, mágoas, amarguras e ódios brotem em nosso coração. O Espírito Santo de Deus se entristece.
essas coisas trazem perturbação, né? Essas coisas que trazem perturbação, tanto para o nosso coração quanto para a igreja, isso entristece o Espírito de Deus. Nós permitimos que o Espírito Santo, meus irmãos, seja assim, infelizmente, entristecido, ou ele é entristecido quando a nossa alma ela está contaminada com imaginação pecaminosa, pensamento pecaminoso, desejo pecaminoso. E olha, aqui vem um ponto muito importante. Quando o Espírito Santo está entristecido em nosso coração, sabe o que acontece? Nós deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ter desejo pelo culto a Deus. Quando o Espírito Santo se entristece em nós, sabe o que acontece? A gente não consegue mais enxergar Deus em nossa vida. Nós não conseguimos mais enxergar a providência de Deus em nossa vida. Quando o Espírito Santo se entristece, sabe aquele ânimo, ou aquele desejo, aquele fervor, aquele entusiasmo pelas coisas de Deus desaparece. Talvez você nessa manhã esteja assim completamente desinteressado pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Talvez você esteja aqui, mas você também não tem tanto interesse, assim, tanta motivação. Tem faltado, como eu falei, esse entusiasmo em relação à palavra, em relação à oração, em relação à igreja, em relação ao seu irmão, e você não se deu conta de que é o Espírito Santo que está entristecido em você, ou dentro de você, entristecido. Você perde o ânimo, o vigor. Paulo aqui, irmãos, ele até fornece uma lista de pecados que entristece o Espírito Santo. Você fala, pastor, eu não quero entristecer o Espírito Santo, porque ele é o motivo da nossa alegria. Qual é a lista de pecados? Olha aqui, indo para o final, versículo 31. Veja, irmãos, que toda essa lista aqui, ela está relacionada às nossas reações, porque são as nossas reações pecaminosas que entristecem o Espírito Santo. Diz assim, longe de vós, toda amargura, que eu falei, né, é você ficar azedo, irritadiço, cólera, que seria aquela fúria, ira, raiva profunda, aqui a ira pecaminosa, é a raiva profunda, permanente, gritaria, sabe quando a pessoa ergue a voz, começa a gritar, começa a berrar, começa a gritar sem parar. No púlpito eu posso gritar, meus irmãos, mas vocês entenderam, né? Nos relacionamentos, não pode sair gritando, às vezes descompensada, gritando, não, longe de toda gritaria. Blasfêmia aqui, irmão, se refere a falar mal do irmão. Lembra o texto que o pastor Guilherme leu? Não pense no seu coração mal contra o seu irmão. Blasfêmia, malícia, que seria desejar ou tramar uma coisa que é má. São essas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. São essas coisas presentes, às vezes no casamento, que produzem, meus irmãos, a separação, a divisão. Veja o versículo 32, o que pode ser feito? É o último verso, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a vida do cristão, salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui está, meus irmãos, o padrão. Ele diz assim, antes sede uns para com os outros benignos. Quando você receber o mal, faça o bem a quem te fez mal. Ele diz que devemos ser compassivos, ou seja, misericordiosos, com aquela pessoa que te magoou, sabe, aquela pessoa que te irritou, que tentou te tirar do sério. Às vezes a gente tem que dar até o crédito da dúvida, né? Porque às vezes o problema não está nem no outro, às vezes o problema está em nós mesmos. Você vai lá, começa a conversar, e você vai descobrir que não foi bem aquilo que, o que você entendeu, não foi exatamente a verdade. E ele disse também que devemos liberar o perdão. E ele diz assim, devemos perdoar. Por quê? Porque Deus nos perdoou. A nossa dívida para com o Pai era infinitamente maior,
como aquela parábola do credor incompassivo, Ele nos perdoou, então nós também devemos liberar o perdão. Quando você perdoa quem te feriu, diz Paulo, você está imitando o próprio Deus. Diz aqui o capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É o filho amado que segue o exemplo do pai, liberando o perdão. E no versículo 2 ele diz, e andai em amor. Olha que expressão mais linda, meus irmãos. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo nos amou, Cristo se entregou, Cristo foi a oferta perfeita, agradável ao Pai, oferecido em favor dos nossos pecados, e como discípulos desse Cristo devemos manifestar esse tipo de amor perdoador. É o amor sacrificial, é o amor compassivo. Devemos viver em amor e andar em amor. E eu concluo dizendo o seguinte: quando Deus nos concede graça para andarmos em novidade de vida por meio do Evangelho, nós precisamos, irmãos, refletir aquilo que nós somos. Então, eu fico pensando assim, não dá para entender, né, ou aceitar um cristão que perpetua a mentira na vida, que perpetua a falsidade, que perpetua o fingimento. Não dá para compreender um cristão que perpetua a linguagem torpe, a linguagem suja. Não dá para aceitar assim, um cristão que vive do furto, né, ou do roubo. Não dá. Não dá para aceitar um cristão que está cheio de ira pecaminosa. Não. Se Deus te salvou e te alcançou, você deve andar em novidade de vida, sem mentiras, sem ira pecaminosa, sem blasfêmia, sem cólera, perdoando e amando a todos no seu lar, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Você deve viver assim não para receber a salvação, mas porque você já recebeu a salvação. Esse é o nosso testemunho. Vai bem além, né, o Evangelho. Não é apenas crer, agora eu vou para o céu. Não. Implica viver a vontade de Deus para a nossa vida. Feche os seus olhos. Pai, às vezes nós, infelizmente, caímos em alguns desses pecados, mas sabemos que esses pecados não fazem mais parte, ó Deus, da nova realidade e do novo homem que somos em Cristo. Pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe pelas muitas vezes que escorregamos desses pecados. Que o Senhor nos dê humildade para procurarmos os nossos irmãos, sermos sinceros e verdadeiros. Nos dê a graça para amarmos, ó Deus, liberarmos o perdão. Nos dê a graça para que haja sempre reconciliação entre nós. Nos livre da maldita mentira, nos livre da falsidade, nos livre da hipocrisia, nos livre, Pai, também de toda gritaria, cólera e de todo pecado que divide a família e a igreja. Que vivamos de acordo com a nova realidade que somos em Cristo. E que haja em nosso coração sempre o amor e o desejo de perdoar. Afinal, devemos imitar o Senhor como nosso Pai. Devemos perdoar o próximo, assim como o Senhor nos perdoou. Oramos, Pai, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Entoemos, meus irmãos, o último